alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice do portal Escola Dominical. Os irmãos sabem que o portal Escola Dominical, ao longo do trimestre, dependendo do tema, se achar que há a possibilidade de nós complementarmos o tema, nós fazemos um apêndice, ou seja, um complemento daqueles estudos que nós temos durante o trimestre. Não que o estudo seja incompleto, longe disso, mas para que os irmãos tenham mais subsídios, possam explorar um pouco mais o tema que nós estamos estudando durante o trimestre. Este é o objetivo do portal Escola Dominical, porque nós sabemos que há um limite de tempo durante o trimestre, nós sabemos também que há a dificuldade de espaço do próprio teor da revista, então nem sempre o estudo pode abranger todos os aspectos daquele tema que está sendo tratado no trimestre. E é por isso, com este objetivo, que nós sempre colocamos um apêndice quando ele é cabível. Neste trimestre, na verdade, que nós estamos estudando a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes, nós temos a oportunidade, e se tivéssemos tempo e condição, de fazer uma série de apêndices, porque os livros de Provérbios e Eclesiastes, como nós temos estudado ao longo deste trimestre, são livros de sabedoria, nos ensinam como viver sobre a face da terra. E a vida sobre a face da terra tem vários aspectos, tem várias características, e é por isso que nós poderíamos fazer aqui diversos apêndices. Nós não temos condição de tempo e até de recursos para fazer tantos apêndices quanto seriam possíveis. E é por isso que nós temos escolhido alguns temas para tratar neste trimestre, pelo menos 2 apêndices, e este é o primeiro apêndice. O subtítulo do nosso trimestre é a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. No livro de Provérbios, o nosso comentarista, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, escolheu para que nós estudássemos 8 lições do livro de Provérbios, uma falando sobre o valor dos bons conselhos, a outra tratando da questão do adultério, da moralidade sexual, a outra tratando da questão do trabalho, a outra questão tratando da questão do dinheiro, a outra tratando da questão do falar, a outra tratando da questão da educação dos filhos, e a outra tratando a respeito da arrogância e da humildade, e por fim uma falando a respeito da mulher. São esses 8 temas do livro de Provérbios que foram escolhidos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para nós tratarmos a respeito do livro de Provérbios, da atualidade de Provérbios. E nós resolvemos então tratar de um assunto que demos o título de A Sabedoria Divina se Revela. Como os irmãos sabem, e estudamos isso na primeira lição, o livro de Provérbios, ele não é um livro de mandamentos. Salomão escreveu o livro numa estrutura de conselhos, conselhos de pai para filho. É assim que nós vemos na primeira parte, principalmente na primeira parte do livro de Provérbios, onde nós encontramos a figura do filho meu. E nós recomendamos uma vez mais que os irmãos assistam no portal Escola Dominical. Nós colocamos o link do estudo do pastor presbiteriano Daniel dos Santos Júnior sobre o perfil do filho meu, porque esta expressão filho meu se repete 15 vezes
nos 9 primeiros capítulos do livro de Provérbios. Salomão introduz o livro com alguns conselhos como viver sobre a face da terra, e ele coloca poeticamente como se fossem conselhos dos pais para o filho. Existe esta expressão popular, conselho de pai para filho. É aquele conselho sublime, desinteressado, bem intencionado, porque os pais, mesmo sendo os maus, eles querem o bem para os seus filhos. Foi o que Jesus nos ensinou lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem? É próprio dos pais quererem o bem dos filhos. E Salomão, para mostrar toda a sua intenção, toda a intenção do Espírito Santo, ao escrever o livro de Provérbios, de transmissão da sabedoria para os homens, para que eles pudessem saber viver sobre a face da terra, Salomão, então, coloca essa estrutura inicial do livro de Provérbios como conselhos de pais para filhos. Quando nós abrimos ali em Provérbios capítulo 1, versículo 8, nós encontramos a primeira expressão, filho meu. E o versículo diz, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. É por isso que essa primeira parte do livro de Provérbios é conhecida como os conselhos paternais. São conselhos de pais para filhos. E assim nós vamos ver o livro de Provérbios se desenrolando, se desenvolvendo nos seus 9 primeiros capítulos. Pois bem, nestes 9 capítulos, nós temos 3 personagens. Neste conselho paternal, nestes conselhos paternais, nós temos 3 personagens: os pais, o filho, que é chamado de filho meu, e uma terceira personagem. Nesses 9 capítulos, os pais falam, o filho só ouve. Em nenhum momento nós encontramos o filho falando nesses 9 capítulos, a nos indicar que o caminho da sabedoria é o ouvir e não o falar. Aliás, o próprio Salomão, lá no capítulo 18 do livro de Provérbios, ele nos diz o seguinte, no versículo 13: responder antes de ouvir, estutícia é e vergonha. O caminho da sabedoria está em ouvir. É por isso que só os pais falam nos 9 primeiros capítulos de Provérbios. O filho só ouve. Mas além dos pais e além do filho, nós temos uma terceira personagem, e é sobre ela que nós estudaremos neste apêndice. Por isso o título do apêndice é A Sabedoria Divina se Revela. Esta terceira personagem, ela surge em 3 passagens no livro de Provérbios. No capítulo 1, no versículo 20, ela é apresentada pelos pais ao filho. E ela fala. Do capítulo 1, versículo 20 até o final, até o versículo 33, nós temos a primeira aparição
desta terceira personagem. Depois do capítulo 8, essa personagem reaparece. Ela novamente é apresentada pelos pais ao filho. Apresentada do versículo 1 até o versículo 3. E ela fala do versículo 4 até o final do capítulo 8. E por fim, ela é novamente apresentada pelos pais ao filho no capítulo 9. Também nos 3 primeiros versículos. E depois ela fala do versículo 4 até o versículo 18. Quem é esta terceira personagem que aparece no capítulo 1, no capítulo 8 e no capítulo 9? Essa personagem é a sabedoria. A própria sabedoria é apresentada por Salomão como uma pessoa que vem participar dos ensinos que os pais estão dando para os filhos. É sobre esta pessoa apresentada por Salomão, a própria sabedoria, que nós vamos aprender aqui hoje neste apêndice. Esta pessoa, e é por isso que o nosso textual se encontra em Provérbios, capítulo 8, versículo 4. A sabedoria falando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Nós sabemos que o livro de Provérbios é um livro poético. Por ser um livro poético, se utilizam as chamadas figuras de linguagem com muito mais frequência do que na linguagem em prosa. As figuras de linguagem são construções do intelecto humano que utiliza a linguagem para tornar a língua mais bonita, para fazer ilustrações. E se colocar a sabedoria como uma pessoa, é uma figura de linguagem. Se você for a uma gramática, não se ensina mais gramática hoje nas escolas, mas você, como bom estudioso da palavra de Deus, tenha uma gramática sempre à mão, aprenda as regras da língua, conheça bem o seu idioma, isto muito facilitará o seu estudo da palavra de Deus. Se você for a uma gramática, você encontrará entre as figuras de linguagem ou figuras de retórica, uma figura de linguagem chamada prosopopeia, também chamada personificação. O que é esta figura de linguagem? É dar personalidade a um ser inanimado, a um ser que não tem vida. É o que acontece aqui. A sabedoria, ela é colocada como uma pessoa. A sabedoria, ela é colocada como uma pessoa. Isto é uma figura de linguagem. Mas nós vamos ver ao longo da exposição que é mais do que uma figura de linguagem. Quando Salomão mostra que a sabedoria é uma pessoa, ele não está apenas fazendo uso de uma figura de retórica. Não. Ele está nos trazendo uma grande revelação. É de que a sabedoria é mesmo uma pessoa. E isto o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Lá nós encontramos: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Paulo
escrevendo aos Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que Jesus Cristo foi feito sabedoria para nós. Então esta pessoa da sabedoria de que fala Salomão no livro de Provérbios é mais do que uma figura de linguagem, é mais do que uma prosopopeia. Na verdade, Salomão, também inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que a sabedoria é realmente uma pessoa, a pessoa divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tanto é assim, irmãos, que quando nós vamos aos mestres judaicos, aos rabinos judeus, aqueles rabis da época de Cristo, que criaram a tradição dos anciãos, quando nós vamos ao Talmud, um desses rabis, chamado de Rabba, ele escreve lá no Talmud, os irmãos sabem que o Talmud é o registro das tradições dos anciãos, das tradições judaicas, que foram reduzidas a escrito, depois da destruição do templo de Jerusalém, aquelas tradições que Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, elas foram reduzidas a escrito depois que o templo foi destruído, porque os judeus tinham medo que elas se perdessem depois da destruição do templo. E este mestre judeu chamado Rabba, mencionando a sabedoria lá no livro de Provérbios, ele diz que o objetivo da pessoa da sabedoria é o arrependimento e a prática de boas obras. Está lá no tratado das bênçãos do Talmud, na folha 17a. Ora, qual é o objetivo de Jesus Cristo? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, e você vê bem. Vamos ler o versículo 14 e o 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então até os escribas, até os mestres judeus, os doutores da lei, identificavam na sabedoria personificada de Salomão aquela pessoa que queria o arrependimento e a prática das boas obras. E quando Jesus vem, depois que João é preso, Jesus vem e diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Nós vemos que esta pessoa da sabedoria, indicada por Salomão, os próprios judeus já reconheciam, é uma pessoa que quer o arrependimento e a prática de boas obras. E é por isso que os pais, quando estão falando com um filho meu, apresentam esta pessoa da sabedoria, que toma parte no ensinamento. E o que é bonito é vermos que os pais dizem ao seu filho que aquilo que eles estão ensinando não veio da cabeça deles, não é algo criado por eles, mas é esta sabedoria que ensinou os pais, e os pais estão ensinando para o filho. E os pais dizem: olha, meu filho, siga o que nós estamos ensinando para você. Por quê? Porque o que nós estamos ensinando para você foi o que nós aprendemos com a sabedoria. A sabedoria, ela não ensina apenas para o filho, mas, como diz o nosso texto áureo, ela ensina para todos os homens. A vós, ó homens, clamo,
e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Está lá em Provérbios 8:4. Jesus veio ensinar todos os homens, ensiná-los a viver aqui na terra, de tal maneira que eles possam viver com Deus na eternidade. A sabedoria, ela é apresentada, como eu disse, pelos pais ao filho meu. E é nesta apresentação da sabedoria, da pessoa da sabedoria, que nós vemos uma antecipação das características de Cristo Jesus. Assim como nós abrimos o livro do profeta Isaías e aprendemos muitas coisas a respeito de Jesus nas profecias de Isaías, também quando nós abrimos o livro de Provérbios, nós aprendemos muitas coisas a respeito de Jesus, porque esta pessoa da sabedoria, que é apresentada no livro de Provérbios, é a pessoa de Jesus Cristo, como nos explicitará o apóstolo Paulo, como nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas como a sabedoria é apresentada pelos pais? Então vamos ler as 3 apresentações da sabedoria. Como eu disse, a sabedoria, ela é apresentada pelos pais no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, no capítulo 8 e no capítulo 9. Vamos ver então a apresentação do capítulo 1. Provérbios 1, de 20 a 20, de 1, 20 e 21. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. A primeira coisa que nós aprendemos, quando os pais apresentam a sabedoria ao filho meu, e eu e você somos o filho meu, o destinatário dessa mensagem, a primeira coisa que os pais mostram é que a sabedoria, ela é suprema, ela está acima de tudo, não há nada acima da sabedoria. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque se ela é suprema, se ela está acima de tudo, a sabedoria é Deus. Jesus é Deus. A sabedoria é suprema. E quem é supremo? É Deus. É por isso que Jesus é Deus. Aqui eu já tenho a ideia da divindade da sabedoria. A divindade de Jesus. Essa é a primeira lição. Que a sabedoria é Deus, nós também vamos aprender lá no capítulo 8 de Provérbios. No capítulo 8, versículos 22 e 23, quando a sabedoria se apresenta, ela diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui, a sabedoria está dizendo que ela é eterna, ela já existia no princípio, ela é antes da primeira obra que foi criada, ela é antes das obras mais antigas, ela é desde a eternidade. Então a sabedoria é eterna, e quem é eterno? Só Deus é eterno. Então a sabedoria que o apóstolo Paulo vai dizer que é Cristo, ele é eterno.
Ele é Deus. Então aqui, nesse texto de Provérbios 8, nós temos uma correlação lá no Evangelho segundo escreveu João. Quando João vai falar de Jesus, não como a sabedoria, mas como o verbo. Como é que João se manifesta? Evangelho segundo João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, assim como o Evangelho de João mostra a divindade de Jesus como verbo, aqui em Provérbios nós aprendemos que a sabedoria, que é o próprio Jesus, é Deus, porque ele também é eterno. Provérbios, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Quer dizer, ele já estava no princípio, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Isso é importante nós frisarmos, irmãos. Por quê? Porque na história da igreja houve uma heresia chamada arianismo. Um presbítero de Alexandria chamado Ário, que viveu no século IV, ao ler este texto, ele achou que a sabedoria era a primeira criatura de Deus. Porque ele só leu esse pedacinho. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Mas ele não leu o versículo seguinte: desde a eternidade fui ungido. E Ário começou a ensinar que Jesus era a primeira criatura de Deus. Esse ensino negava a divindade de Jesus. E foi um ensino que empesteou a igreja. A igreja ficou anos, séculos, com pessoas seguindo essa linha de pensamento. Até que no concílio de Nicéia, aliás, depois mesmo do concílio de Nicéia, o famoso concílio de Nicéia, que ocorreu no século IV, na cidade de Nicéia, que hoje fica na Turquia, já no reinado de Constantino, foi para discutir essa heresia de Ário, que foi considerado uma heresia. Por quê? Porque Jesus é Deus. Ele não é uma criatura, ele é o Criador. O que João diz? Todas as coisas foram feitas por ele. Então ele é o Criador, ele não é criatura. Mas os irmãos sabem que esse pensamento diário existe até hoje? As testemunhas de Jeová copiaram esse pensamento diário. Charles Russell não inventou nada. Se você for perguntar uma testemunha de Jeová, ele vai dizer que Jesus é a primeira e mais perfeita criatura de Deus. Mas isso é mentira, porque a sabedoria desde a eternidade foi ungida. E eu gostei dessa expressão ungido. O que é a expressão ungido? Cristo, Messias. A sabedoria, o Messias, Jesus Cristo, é eterno, ele é Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a sabedoria é divina, porque ela é suprema, ela é uma pessoa divina, ela é Jesus Cristo. Por isso, eu e você, para termos sabedoria, temos de estar em comunhão com Deus. Somente aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas é que serão verdadeiramente sábios. Não é possível sermos sábios a não ser através de Cristo, porque Ele foi feito para nós sabedoria. Mas nesta apresentação também nós aprendemos que a sabedoria, embora ela seja suprema,
ela vai ao encontro do homem. Veja bem, ela é suprema, mas ela altissonantemente, quer dizer, em alta voz, em alto e bom som, ela clama, ela grita de fora. Onde que ela levanta a sua voz? Nas ruas, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, nas entradas das portas e na cidade. A sabedoria, ela vai ao encontro do homem. Embora ela seja suprema, embora ela seja eterna, embora ela seja divina, ela deixa a glória e vai ao encontro do homem, seja na porta da cidade, seja na cidade, seja na rua, seja no tumulto, até no tumulto, na confusão, nas encruzilhadas. Tem gente que acha que encruzilhada só tem macumba. Não, a encruzilhada, a sabedoria vai lá. Por quê? Porque a sabedoria quer ensinar o homem, ela ama o homem, ela vai ao encontro do homem. Foi o que Jesus fez, irmãos. Saiu da sua glória, se fez homem para nos ensinar. Ele é Deus, mas ele se humilhou por amor a nós. No capítulo 8, em Provérbios, nós vemos a mesma coisa. Na apresentação, diz assim: não clama porventura sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. Nós vemos que a sabedoria, ela vai ao encontro do homem. Ela quer que o homem aprenda. Ela vai em busca do homem. Jesus Cristo é assim, irmãos. Ele vai atrás do ser humano. O ser humano não quer ouvi-lo. O ser humano deu as costas a ele. Mas ele vai ao encontro do homem. A sabedoria está à procura do homem em todos os lugares. Mas outra coisa que a gente aprende aqui nessa apresentação da sabedoria é que ela vai no meio do tumulto, na encruzilhada, na entrada da cidade, nas portas da cidade, no cume do monte, junto ao caminho, mas ela clama, presta atenção, de fora. Provérbios 1 e 20, ela clama de fora. Ou seja, a sabedoria, ela não está do lado de dentro, ela está do lado de fora. O que isso nos ensina, irmãos? Primeira coisa, que você jamais vai ser sábio olhando para você mesmo. Que você nunca vai conseguir ser sábio entrando dentro de você. Porque a sabedoria não está em você. A sabedoria está do lado de fora. Por isso que é mentira essa história aí de meditação transcendental, de cura interior, de você entrar dentro de você, mentalizar e encontrar a verdade que está dentro de você. A verdade não está dentro de nós. A sabedoria está do lado de fora. E para você ser sábio, você tem que ir para o lado de fora. A sabedoria vai no meio dos tumultos, vai na encruzilhada, vai ao cume do monte, vai à porta da cidade, vai à cidade, vai à entrada da cidade, mas para você aprender com ela, tem que ir para o lado de fora. É por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja. O que é igreja? É a palavra grega eclesia, que quer dizer eclesia. Eclesia, os chamados, os reunidos.
fora. O que é a igreja? É o povo que foi chamado por Jesus e saiu para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo, para fora do pecado, para fora da iniquidade, para fora do maligno. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Mas quando eu ouço a sabedoria, eu saio do mundo, eu vou para fora, porque a sabedoria clama de fora, porque ela está do lado de fora. O que a gente aprende com isso? Que quem é sábio está separado do mundo, separado do pecado, separado do mal. Vejam bem, irmãos, que a sabedoria, ela vai à encruzilhada, ela vai à cidade, ela vai ao monte, ela vai ao tumulto, mas ela sempre está do lado de fora. É por isso que nós encontramos nos evangelhos Jesus no meio dos publicanos, dos pecadores e das meretrizes. Mas ele nunca pecou. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus estava no meio dos pecadores, em busca dos pecadores, mas ele nunca pecou. E o sábio, ele fica no meio dos pecadores, mas ele não peca. O sábio, ele vai ao encontro daqueles que não conhecem a sabedoria, mas ele não peca. Existe uma divisão entre a sabedoria e os homens, e essa divisão é o pecado. Isaías 59:2 deixa isto bem claro. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A sabedoria vem ao encontro do homem. A sabedoria quer que o homem aprenda. A sabedoria vai ao encalço do ser humano. Mas a sabedoria está do lado de fora. Para você encontrar com ela, você tem que sair. Sair do mundo, sair do pecado, sair do mal. Então, a sabedoria está do lado de fora. E para se aprender com ela, eu preciso ir para fora. Veja bem aqui, capítulo 1, versículo 22. A sabedoria falando. Ela diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, para que eu me encontre com a sabedoria, eu preciso me converter. A sabedoria diz: olha, você tem que sair de dentro e ir para fora. Isso é igreja. Edificarei a minha igreja, os reunidos para fora. Não há como aprender com a sabedoria, não há como aprender com Jesus, que é a sabedoria, se nós não formos para o lado de fora. Porque ela clama de fora e ela convida o filho a se converter, a mudar a sua direção, a sair de dentro do mundo que está no maligno, que está no pecado, e ir para fora. No capítulo 8, ele diz assim, a sabedoria diz assim: entendeis, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. E no versículo 10 desse mesmo capítulo 8 diz assim: aceitai a minha correção
e não a prata, o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. É preciso que eu e você, para aprender com a sabedoria, mudemos a direção da nossa vida, mudemos a nossa maneira de viver. O apóstolo Pedro, ele deixa isso bem claro, lá no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu saio das trevas e vou para a luz. Eu preciso sair para fora, senão eu não me encontro com a sabedoria. Para aprender é preciso ir para fora. E quando eu vou para fora, eu vou para a casa da sabedoria, porque ela tem uma casa. É o capítulo 9, quando é a sabedoria apresentada no capítulo 9, olha como os pais falam para o filho: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então os irmãos percebam que aqui mais uma vez, na apresentação da sabedoria, nos é mostrado que quem quer viver, habitar com a sabedoria, precisa mudar de direção, mudar de vida, sair de onde está e ir para a casa da sabedoria. A sabedoria construiu uma casa que tem 7 colunas, já preparou a mesa com pão e vinho, para que haja refeição, comunhão. Entre os hebreus a refeição simboliza a comunhão. Mas ele disse: olha, quem é simples, e os irmãos lembram que no livro de Provérbios a palavra simples quer dizer tolo, sem juízo, ímpio, aquele que não quer aprender. Se eu quero ter contato com a sabedoria, se eu quero aceitar o convite da sabedoria, eu tenho que voltar para lá. Para aqui, que a sabedoria está aqui. Eu tenho que ir para lá, tenho que ir para fora. Eu tenho que me voltar, mudar a direção. É a conversão. E eu tenho que deixar os insensatos. Eu tenho que abandonar o lado de dentro e ir para o lado de fora, onde está a casa da sabedoria. Então, a sabedoria exige que eu vá para o lado de fora, porque ela está lá fora, e eu preciso entrar na casa que ela edificou. E qual é esta casa? É a igreja. A igreja, que Jesus disse: edificarei a minha igreja. Esta casa que ele edificou, que é a igreja. Mas não fique pensando que é o templo. Não é o templo. A casa somos nós. Hebreus é o povo de Deus. Hebreus capítulo 3. Versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, esta casa é edificada por Cristo. Olha mais uma vez aqui a prova de que esta pessoa da sabedoria é Jesus Cristo. E ele edificou esta casa
que diz o escritor aos Hebreus? Nós seremos a casa se nós conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. É por isso que Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui, irmãos, nós temos uma revelação que Salomão teve, muito importante. É que a sabedoria edificou a casa, mas a Bíblia diz que ela preparou dentro da casa uma mesa. E nesta mesa nós temos uma refeição. Nós temos pão e vinho. Para edificar esta casa, a sabedoria sacrificou as suas vítimas e misturou o seu vinho. Então, os irmãos vejam que essa casa foi edificada através de um sacrifício. Jesus edificou a igreja na cruz do Calvário. Ele se sacrificou por nós. Este sacrifício que tirou a divisão que havia entre o lado de fora, onde ele estava, e o homem que estava do lado de dentro. O escritor aos Hebreus nos deixa isso bem claro. Lá em Hebreus capítulo 10, está escrito assim, versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse eu: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tiro o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui Salomão nos fala até do sacrifício de Jesus. Ele edifica a casa se sacrificando por nós, mas depois ele nos convida a vir e a comer do pão e a beber do vinho. E aqui nós temos a comunhão. É por isso que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 3: a qual casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se eu ficar em comunhão com a sabedoria, não basta eu sair para fora, eu tenho que manter com ela comunhão. Comer do pão e do vinho é estar em comunhão. E a ceia do Senhor, que Jesus instituiu, é para nos lembrar que nós estamos em comunhão. A igreja romana, ela diz que para você entrar em comunhão com Deus, você tem que participar da Eucaristia. Não, a ceia do Senhor você participa porque está em comunhão. Você se lembra que você está em comunhão com os irmãos e com Deus. E se você estiver em comunhão com Deus e com os irmãos até o fim, você será salvo. Você irá com Jesus para o céu. Por quê? Porque você aí é casa da sabedoria. E a casa da sabedoria vai morar com Jesus para sempre. Jesus disse, prometeu vir nos buscar, porque na casa do seu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito,
vou preparar-vos lugar. Mas só entra naquele lugar preparado por Jesus no céu quem já é casa dele aqui na terra. Quem já vive sabiamente aqui na terra. E como é que eu vivo sabiamente aqui na terra? Paulo escreveu para Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha a sabedoria, clamando de fora. Deixai os insensatos e vivei. Deixe as coisas do mundo. Venha aprender comigo. Saia para fora. É a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É a sabedoria. É Jesus que vem ao encontro do homem. Mas olha Deus, ensinando-nos. O que a sabedoria nos ensina? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, deixai os insensatos e viveis. Quem é simples, volte-se para aqui. Andai pelo caminho do entendimento. Isso no capítulo 9. No capítulo 8, entendei, ó simples, a prudência. Vós loucos, entendei de coração. E lá no capítulo 1, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Isso é a sabedoria que está falando, que está ensinando, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Ou seja, um viver sábio. Aí eu sou casa. Aí eu estou comendo do pão e bebendo do vinho dignamente. E eu serei sábio. De louco eu virarei sábio. E como sábio, serei mais sábio. É o que está escrito lá em Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Enquanto nós estamos neste mundo, atendendo ao chamado da sabedoria e indo para fora, entrando na casa da sabedoria, tendo comunhão com ela, de louco eu viro sábio. E cada dia eu vou ficando mais sábio. E vou vivendo neste mundo sóbria, justa e piamente. Eu saio para fora, entro na casa da sabedoria e vou aprendendo cada vez mais com ela. É isso que a gente aprende nas apresentações. Os pais, ao mostrarem a sabedoria para o filho, dizem: olha, na verdade você não tem que ouvir os nossos conselhos, porque nós somos seus pais, filho meu. Não, é porque nós aprendemos com a sabedoria. E se você aprender com a sabedoria, se você seguir os nossos ensinamentos, você vai aprender com a sabedoria, porque nós só estamos transmitindo o que a sabedoria nos ensinou. E a sabedoria te deixará mais sábio, te levará para fora do pecado, para fora do mal. E você que ficará cada dia mais sábio, crescerá em entendimento. E se você for assim até o fim, você estará com a sabedoria na eternidade. Mas além destas lições a respeito dessa sabedoria, e nós aprendemos que a sabedoria quer que nós aprendamos a sair do pecado e a crescermos em sabedoria e a termos comunhão com ela, a igreja também aprende com essas apresentações da sabedoria. Por quê? Porque, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E no versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, se a sabedoria é Cristo, e se nós somos a casa da sabedoria, se nós somos o corpo de Cristo, quando os pais apresentam a sabedoria, eles também nos dão ensinamentos de como deve ser a igreja. Nestas apresentações da sabedoria, nós aprendemos como deve ser a igreja. Como é que deve ser a igreja? A Bíblia diz que a sabedoria altissonantemente clama de fora. Capítulo 1, versículo 20 de Provérbios. Então a igreja, ela deve pregar, ela deve falar ao mundo. Você tem falado de Jesus? A sabedoria é Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. A igreja continua o trabalho de Cristo, e Cristo, como sabedoria, altissonantemente clama. Então eu tenho que pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Para quem que ele falou? Para os apóstolos só? Só o pastor que tem que pregar? Não. O escritor aos Hebreus disse que a casa da sabedoria somos nós. Então, se a sabedoria clama, e em alto e bom som, eu e você também temos que pregar o Evangelho. Eu só serei sábio, eu só estarei em comunhão com a sabedoria, se eu estiver pregando o Evangelho. Daí se vê que muita gente que se diz crente hoje, não é crente coisa nenhuma, não é sábio, porque já não prega mais o Evangelho. Mas não é só pregar o Evangelho, tem que pregar em alto e bom som. Veja aqui que até no meio dos tumultos, a sabedoria prega. E ela prega de maneira que ela seja ouvida. Então não basta pregar, você tem que pregar de forma audível, que as pessoas consigam ouvir. E para as pessoas conseguirem ouvir, você tem que falar mais alto do que o barulho do mundo. E infelizmente há muitas pessoas hoje que não pregam em som audível. Sabe por quê? Porque tem muito ruído no meio da pregação. Tem muito ruído no meio da pregação. É como aquele rádio que não sintoniza bem, fica aquele chiado. Não sabe um ruído que não tem deixado a sua pregação do Evangelho ser ouvida? É um ruído chamado mau testemunho. O mau testemunho sufoca o som das nossas palavras. Você pode berrar que Jesus salva, mas se você tem um mau testemunho, as pessoas não conseguem ouvir o que você pregou, pelas coisas que você faz. Mas a sabedoria, ela pregava em alto e bom som. Jesus disse um dia para os judeus: quem me convence de pecado? Deixa eu ver se eu acho aqui essa referência. Acho que é João, capítulo, acho que é 9, agora não vou achar. Mas ele um dia pergunta assim: quem me convence de pecado? Ele podia dizer isso. Porque ele nunca pecou. É por isso que a pregação dele foi ouvida em alto e bom som.
Os judeus não aceitaram a pregação de Jesus, mas ouviram muito bem o que Jesus disse. Tanto é que os principais dos sacerdotes, depois que Jesus morreu, foram até Pilatos e disseram: aquele homem quando vivia dizia que no terceiro dia ia ressuscitar. Os discípulos tinham esquecido, mas os principais dos sacerdotes sabiam, porque eles ouviram bem o que Jesus tinha pregado. Eles ouviram bem. Então, a minha e a sua pregação deve ser audível. Outra coisa que a gente aprende, que deve viver com as apresentações da sabedoria, é que Jesus clamava, a sabedoria clamava do lado de fora. A igreja ela tem que pregar o evangelho, mas tem que estar separada do pecado, não dos pecadores, porque a sabedoria ela ia nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, no cume dos montes, na porta das cidades, na cidade, na entrada da cidade. A sabedoria ia a todos os lugares, clamar a todos os homens, mas ela sempre estava do lado de fora. Tem muita gente confundindo isso. Quer pregar o evangelho do lado de dentro do pecado. Então resolve evangelizar na avenida no dia do carnaval com um bloco carnavalesco gospel. E ainda usa Paulo como desculpa. Diz assim: não, Paulo diz que se fez de fraco para ganhar os fracos, fez de judeu para ganhar os judeus. Irmãos, a sabedoria ela clama do lado de fora. Jesus estava no meio dos publicanos, no meio dos pecadores, no meio das meretrizes, mas nunca pecou. Então a igreja tem que pregar do lado de fora. Outra coisa que a gente aprende é que a igreja deve ir a todos os lugares. A sabedoria ia a todos os lugares, no cume dos montes, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, na porta da cidade, na entrada da cidade. A igreja deve evangelizar em todos os lugares. Hoje tem gente que só evangeliza empresário, que só evangeliza no centro, que só abre igreja no meio, não quer saber da periferia. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja tem que ir à Cracolândia, a igreja tem que ir à Boca de Fumo, a igreja tem que ir no presídio, a igreja tem de ir na zona do meretrício, a igreja tem que ir a todos os lugares para evangelizar, porque a sabedoria vai a todos os lugares. Mas a igreja deve também estar sempre em comunhão com Deus, porque é a sabedoria que nos orienta. Então a igreja, na evangelização, ela não tem que usar estratégias humanas. Hoje o que tem de livro, o que tem de método de crescimento de igrejas é algo espantoso. O que tem de marketing, neurolinguística, tanta coisa humana, curso de teatro, para poder evangelizar. Mas eu tenho que evangelizar em comunhão com Deus, sentando à mesa, preparada pela sabedoria. E é nesta mesa, na casa da sabedoria, no fundamento que é Cristo, nos 7 pilares, nas 7 colunas da sabedoria que são os fundamentos da igreja, os dons ministeriais, nós vamos encontrar condições para podermos evangelizar, para podermos crescer. Só assim nós seremos bem-aventurados. E mais, na apresentação da sabedoria nós entendemos que depois da conversão tem outras bênçãos para o crente, porque a sabedoria diz: olha, quem se
se converter, eu vou derramar abundantemente sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, o conhecimento da profundidade das coisas de Deus, o crescimento na graça e no conhecimento, estão à disposição daqueles que se convertem. A sabedoria derrama o seu Espírito. A sabedoria quer nos ensinar coisas excelentes. Está lá no capítulo 8, versículo 6. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Nós teremos acesso às riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. Nós aprenderemos a ser justos, aprenderemos a ser retos, aprenderemos as coisas de Deus, aprenderemos a verdade que é a sua palavra, e com isso nós iremos nos santificar e podermos ver a Deus, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. São estas coisas excelentes que estão reservadas para quem aprende com a sabedoria. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem está na casa da sabedoria, quem está andando pelo caminho do entendimento, ele tem acesso às coisas excelentes, à justiça, à verdade, à santidade, ao crescimento em entendimento e em sabedoria. Mas para isso, eu tenho que estar do lado de fora. Eu tenho que estar atento, ouvindo a sabedoria. E quando eu ouvir a sabedoria, eu vou aborrecer o mal. Está no capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O que é o mal? É a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu vou me santificar, eu vou ser humilde, como nós estudamos na lição de número 7 desse trimestre. Eu serei humilde. Eu terei um falar correto e equilibrado, como nós estudamos na lição de número 5. E eu não vou andar pelo mau caminho, não, eu vou andar pelo caminho do entendimento. Eu vou saber que tudo está no controle de Deus. Eu vou deixar de ser ansioso, inseguro, porque a sabedoria diz lá no capítulo 8, versículo 15: por mim reinam os príncipes, os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Você não vai ficar mais correndo atrás de dinheiro. Você não vai querer ficar rico. Você não vai correr atrás de Jesus para ter um carro novo, uma casa nova. Não. Por quê? Porque você vai saber que as riquezas que Deus tem à sua disposição são riquezas duráveis. Você vai querer juntar tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não consomem, nem os ladrões minam e roubam. Você vai entender que as coisas de cima são mais excelentes do que as coisas da terra. Você vai desejar as coisas que são de cima. Você vai morrer para o mundo, porque você está em comunhão com a sabedoria. E você vai saber que a sabedoria
ela é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata. E você vai entender que tudo está no controle de Deus. E você pode até não entender o que está acontecendo, mas a sua fé será aumentada. Por quê? Porque você tem comunhão com a sabedoria. E o mais bonito de tudo, você vai saber que a sabedoria te ama e que você pode encontrá-la quando a buscar. Por isso ela diz no capítulo 8, versículo 20: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. E para nós terminarmos aqui, ainda temos 2 temas a falar. O primeiro é que quem não andar com a sabedoria vai encontrar uma outra personagem. Essa personagem que aparece no finalzinho da primeira parte do livro de Provérbios, ela não fala. Ela até fala assim, mas ela é mencionada pela sabedoria. Quem não andar com a sabedoria, quem não aprender com a sabedoria, vai aprender com a mulher alvoroçadora. Ela está lá no capítulo 8, versículo 13. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quem não aprender com a sabedoria, vai ouvir esta mulher louca. Essa mulher louca me faz lembrar aquelas mulheres fofoqueiras. Eu tive uma vizinha quando eu era criança, que ela põe o banquinho dela logo de manhãzinha na frente ali e ficava fofocando o dia inteiro. Quem entrasse ali sabia a vida de todo mundo. Essa mulher fica aí, à beira do caminho. Veja que ela não está no caminho, ela fica à beira do caminho. E ela senta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Está à beira do caminho, nas alturas da cidade. E ela chama aqueles que estão andando no caminho direito. Olha o perigo, meu irmão. É aquele que está andando no caminho direito que essa mulher vem chamar. E ela imita a sabedoria. Olha o que ela diz. Versículo 16, capítulo 9. Quem é simples, volte-se para aqui. O que a sabedoria diz? A mesma coisa. Lá no capítulo 9, versículo 4. Quem é simples, volte-se aqui. Cuidado com essa mulher louca, que ela usa as mesmas palavras da sabedoria para chamar a tua atenção. Também tem paletó, gravata e Bíblia na mão. Só que a mensagem da mulher louca é diferente. Qual é a mensagem da sabedoria? Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. A mulher já diz: sai do caminho, vem me ouvir aqui. Eu estou sentado aqui na cadeira. Sai do caminho. E eu vou te contar um negócio. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Não faz mal você pecar um pouquinho, não. Aproveita a vida, faz o mal, busque o prazer, depois você volta para o caminho, depois você continua o seu caminho para a cidade. Só que quem cai nessa conversa fiada vai para as profundezas do inferno. Há caminho que ao homem parece direito,
diz o proverbista, mas o seu fim é a morte. Cuidado com a mulher louca, cuidado com a mulher alvoroçadora. Por quê? Porque ela te tirou do caminho e vai te levar para o inferno. Jesus ensinou que só tem dois caminhos: um que é apertado, cuja porta é estreita e conduz à salvação, e outro que é largo, onde o roubado é doce, onde o escondido é suave, mas o seu fim são as profundezas do inferno. Lá em Provérbios capítulo 1, a sabedoria diz assim: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. E no versículo 32, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. O primeiro trecho que eu li é o versículo 24 até o 26. Quem não ouve a sabedoria entra no caminho da perdição. E depois não adianta chorar o leite derramado. Quando passar para a eternidade, olha o que diz a sabedoria, versículo 28 do capítulo 1 de Provérbios: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Lembram do rico que estava no Hades? Ele estava em tormentos, clamando misericórdia, mas a sabedoria não pôde ajudá-lo, porque quando ela falou com ele, quando ele estava vivo sobre a face da terra, ele quis viver regaladamente e não quis ouvir a sabedoria. A sabedoria também julgará os homens pela reação que eles tiverem ao seu chamado. Quem não ouve a sabedoria, ouve a mulher louca e cai nas profundezas do inferno. Quem não ouve a sabedoria, perde-se e não é bem-aventurado. No capítulo 8, versículo 36, a sabedoria diz: mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem, amam a morte. É esta sabedoria que Salomão nos revela, a pessoa de Cristo Jesus. Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Este é Jesus, mostrado por Salomão. A sabedoria divina se revela. E nós, como temos respondido a esta revelação? Amém.